Essa vivência que é desafiada já na Renascença, onde o homem começa a se situar como sujeito, tem, por exemplo, a sua travessia literária posta no Dom Quixote. Né? Cervantes verifica isso na sua obra, onde a cavalaria passa a se situar numa condição de fantasia. O recorte do salto do século XX edifica isso numa condição contrária, onde o homem já está numa situação de mundo. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de participar do grupo que gestou o OGS Seminário, que era um novo órgão, ano passado com a professora Clarice, semestre passado com a professora Clarice. A gente já falando de Kafka, né? São encontros de Kafka, né? Tem os outros rostos que estão aqui. E eu tive a oportunidade de dizer que o Dom Quixote importava na metamorfose pelo olhar do moinho. Porque justamente a transformação era externa ao homem naquele momento. No Kafka, a transformação se dá a partir dele. Por isso a metamorfose muda de lugar. Em Camus, 2 gerações depois, a metamorfose está posta. Ele vive na metamorfose. E justamente como a lagarta que sai da crisálida, ele não consegue perceber e edificar o novo meio. E, portanto, em larga medida, ele é fenomenológico. E, portanto, não há como não se surpreender no absurdo que fica parecido isso. Há um encontro aqui com Sartre. Claro. E, portanto, também com Foucault. Com toda a lógica construtora. Por quê? Porque a lógica imposta aqui, enquanto razão-tempo, ela é genealógica, para se poder compreender. Porque ela não se edifica na razão de temporalidade, mas sim de evento. E nesse ponto, aqui está o marco, o olhar marxista, que envolve, que edifica o pensamento kantiano. Por quê? Porque simplesmente, o que está no nascimento da crítica de tempo de Marx? Que o tempo não se põe como uma sucessão de eventos. E aqui há, portanto, um recorte, falaram em Darwin, um entrecorte entre uma noção, por exemplo, entre Darwin e Marx, que é o que prepondera no olhar estrangeiro. Não é o melhor, o mais forte que vai preponderar necessariamente no evento temporal posterior. Poderá ser o mais fraco, o mais miserável, ou Pascal. O caniço pode preponderar sobre o carvalho, o bambu pode preponderar sobre o carvalho. No momento temporal indefinido, porque pode vindo antes ou estado depois. As coisas se podem. Marx, por exemplo, vai dizer: não havia uma lógica para a Revolução Francesa acontecer naquele momento. Mas simplesmente, em um dado instante, determinadas situações se encontraram e fizeram que os eventos ocorressem. Independente de qualquer lógica temporal. E isso poderia ser se dado em um momento histórico distinto da sociedade humana. Essa impotência com o curso do tempo e espaço é a tinta dos manuscritos de Camus. É isso que cola o sentido do dessentido de Camus. Para compreender, há de viver. Para vivenciar o absurdo, eu tenho que me soltar de todas as minhas seguranças e me jogar no poço da vida em desrazão. E dela eu vou me erguer. Como algo que eu só saberei quando me erguer.
essa razão dialoga com a razão contemporânea? Um pai deve alimentos para um filho. Quanto? Precisamos de mínimo social. Quanto? A medicina que se pratica no interior da Amazônia está em que século? 20? 21? 19? 18? Xamânica? Mas a ayahuasca tentou ser patenteada pela Bayer para a medicina do século XXI. Em que tempo está a medicina no Instituto Albert Einstein? No espaço que eu tiver, será que eu vou viver ao mesmo tempo? Será que se eu sofrer um mal, em alguma situação geográfica que eu esteja no globo, eu terei acesso ao conhecimento do mesmo tempo que é vivido em outras partes do globo? Será que se eu estiver estudando Camus em Argel, na sua cidade natal, eu terei acesso a esse naipe de caldo cultural que está sendo divertido aqui nesse seminário, nesse tempo? Mas então, as cartas já estão dadas. Esse é o paradoxo. Não, justamente por isso que as cartas não estão dadas. O que isso tem a ver com a razão do direito? Isso tem a ver com a denúncia da fragilidade do pensamento iluminista, que já do seu débil corpo amputou a incerteza. A incerteza imanente, a inerência da fragilidade humana na condição do pensamento. A imagem do tempo líquido trazida no fechamento da palavra sobre Kafka faz com que essa condição estreita da razão concreta na geração de Camus se projete para aquilo que o Sr. Zygmunt Bauer chama de sociedade. Não é mais o tempo que é líquido. O espaço é líquido. A vivência é líquida. O sexo é virtual. O ódio é virtual. Eu conheço quem eu odeio e eu posso odiar sem conhecer. Mas ao mesmo tempo, o mesmo ponto geográfico que gestou a morte do arquiduque